Tudo o que te acontece deve ser para te fortalecer ainda mais. T.L. Osborne, um dos maiores evangelistas do nosso tempo, era usado em sinais, maravilhas, prodígios e milagres na África. Coisas assim impossíveis aconteciam. Nós vimos a manifestação do ministério apostólico na vida deste homem. E a sua esposa, Daisy Osborne, morreu de câncer. E o diabo tentou calá-lo, tentou intimidá-lo. Aonde está o seu Deus? Porque ele não curou sua esposa? Você não é usado em milagres? T.L. Osborne, com toda a ousadia que o Senhor me dera, ele abre a boca e diz, de uma vez por todas: diabo, você não pode roubar a fé do meu coração. A esposa que eu tanto amava, Daisy, está agora com o Senhor. Queria eu estar com ela. Ela está melhor do que nós aqui embaixo. Mas não terminei ainda a minha missão. Agora, mais do que nunca, eu acredito no poder de Deus para operar segundo a sua vontade. Porque a gente quer que a vontade seja nossa. Ele é soberano. É tudo de acordo com a vontade dele e não nossa. Então, se você está aqui, ele está permitindo você viver mais. Como você vai viver? Você vai viver para você. Se a tua obra for palha, feno, madeira, vai ser queimada. Mas se for ouro, e ouro representa a glória de Deus. Se aquilo que você fizer for para a glória de Deus, nós nascemos para o louvor da sua glória. O ouro, quanto mais passa pelo fogo, mais refinado ele fica, mais puro ele fica. Nada pode te privar de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Como disse Jó, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Num período como este, onde se fala tanto de morte, nós precisamos refletir e falar de vida, porque até então muito crente não viveu a vida de Deus. E agora é tempo de você viver, porque você está tendo mais um capítulo, talvez um capítulo extra, principalmente aqueles que foram acometidos do Covid-19 e se restabeleceram. Pastor, por que aquele bem velhinho se safa da UTI e um outro de repente novo, moço, cheio de vida, se despede? Queridos, nós não temos respostas, mas a palavra diz que os nossos dias são contados. Ninguém sabe quanto tempo tem de vida ainda. Consagre tua vida ao Senhor, porque os teus frutos vão te acompanhar, e o teu galardão vai ser grande no céu. A tua recompensa, o teu prêmio, o teu salário, nada daquilo que fazemos é vão, nosso Senhor. Deixa Deus se manifestar na sua vida. Deixa Deus escrever uma nova história para você, sem pecado, sem carnalidade, sem mundanismo.
onde Satanás, seus demônios e o inferno não tem mais poder sobre você. Deus está fazendo grandes coisas neste tempo. Oh, amados, estou feliz demais de vê-los aqui. Ainda a gente não pode se abraçar. O nosso abraço é do coração. Mas sabe quando Lázaro morre e ressuscita? Marta e Maria, as suas irmãs, pulam no pescoço dele e dão o maior abraço que ele já tinha recebido em toda a sua vida. Amados, quantos estão aqui? Quantos não puderam vir? Quantos não quiseram vir? Mas nós estamos aqui para celebrar a vida. Tem gente que diz: pastor, eu estou com medo. Deus não te deu espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Foi esta a palavra de Paulo para seu filho na fé, Timóteo. Se Deus não nos deu espírito de medo, quem é que está por detrás deste espírito, chamado espírito do medo? O diabo. Deus não te deu. Se Deus não te deu, quem deu? Ou quem quer dar? Irmãos, nós não tememos a morte. Diz a Bíblia que aquele que vencer receberá a coroa da vida. O teu Deus é o Deus da verdade. Ele é real. Ele não foi inventado por homens. Ele não foi fabricado por mãos humanas. Ele é o maior. Ele é o único. O único. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe uma coisa que um dia vai pesar no nosso coração? É da gente chegar lá em cima e procurar quem a gente um dia gostou, quis bem e amou. Cadê o papai? Cadê a mamãe? Cadê meus irmãos? Cadê meus parentes? Cadê meus amigos? Cadê meus conhecidos? Você é instrumento de Deus para pregar para estas pessoas. Mas é tempo de pregar, não mais com a boca, mas com o teu testemunho. Porque tem gente que macula o Evangelho.
cego, quando abre a boca, porque ele prega uma coisa e vive outra coisa. Você não pode dizer: viva, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É tempo da gente se converter e de orar de verdade. Nós temos uma família aqui na igreja que a mãe está internada em Atibaia. Queridos, toda madrugada eu me comprometi, não com eles, mas com Deus. Toda madrugada eu intercedo por ela. Nós estamos lutando pela sua vida. Nós estamos intercedendo. Porque Deus é o doador da vida. Que esta doença não seja para a morte, mas seja para a vida, para um grande testemunho. Amados, nós temos chorado com a família. Foi atestado que não é Covid, mas tem sido assim uma briga por conta de pressão, infecção. Mas nós, intercessores, estamos ali, aos pés de Jesus. Sabe o que é interceder? É você se colocar na brecha, como se fosse a sua mãe. Porque quando é a mãe do outro, tá bom, vou orar. E não ora. Esquece, mente que orou. Amados, a nossa igreja, mais do que nunca, tem que ser uma igreja de oração. Que sejamos conhecidos como o povo que ora. Porque uma igreja de oração é um povo que ora, tem um Deus que responde. E o poder não está em quem ora, está em quem responde. Nós cremos no impossível. Nós cremos no impossível. E gostaria que vocês orassem também pela filha. Amém? Vamos interceder por ela. Vamos nos colocar à brecha. Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Quando a gente fala isso, a gente fala porque quando você se entrega, o diabo não pode impedir mais as suas orações. Não pode mais bloquear aquilo que Deus tem para você. Imagina você fazendo a obra de Deus. Começa no anonimato, intercedendo, orando, jejuando, pagando preço. É de graça, mas não é barato. Jesus diz: me empresta a tua boca, eu quero falar, eu quero levar a mensagem do Evangelho através de você. Ele não está aqui em carne, mas nós estamos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele diz: me empresta os teus ouvidos, eu quero falar com você. Eu quero te levar para lugares onde você nunca sequer imaginou. Me empresta os teus olhos, porque eu quero te mostrar coisas tremendas, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram.
O que não desceu no coração do homem é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama é de oração, é de jejum, é de buscar Deus na palavra, é de entender que estamos no tempo do fim. Jesus está às portas. Vivemos como no tempo de Noé ou de Sodoma e Gomorra. O pecado do homem está chegando diante das narinas do Senhor. E é tempo da sua igreja, dos salvos, se levantarem para dizer: Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. O Senhor vai te dar um coração novo, um coração branco, um coração manso, um coração puro, um coração bom, um coração amoroso. Um coração que sente compaixão pelo outro. Quando a Bíblia diz que Jesus sentia compaixão por alguém, é porque ele se colocava no lugar daquela pessoa. Nós não podemos ser tão naturais do jeito que nós somos, tão humanos, mais desumanos, porque Deus tem falado tanto e muitos não têm ouvido, e é por conta disso que coisas como estas são permitidas. Nunca ninguém sequer imaginou que pudéssemos viver em pleno século 21 uma pandemia que trouxesse tantas consequências para a humanidade, tantas perdas. Aonde estão os intercessores do Senhor? As pessoas de oração, as pessoas comprometidas, as pessoas abençoadas, as pessoas posicionadas, as pessoas que dizem: Deus, eu quero consagrar esta madrugada a Ti. Você desliga o celular está nos deixando alienados. Toda esta tecnologia e modernidade está nos deixando alienados. Não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para oração, não sobra tempo para jejum, não sobra tempo para consagração, não sobra tempo para santificação, não sobra tempo para Ele. O maior bem que recebemos da parte do Senhor é o tempo que Ele nos deu de presente. Todos os dias nós recebemos 24 horas para poder gastar ou para investir. Tem gente que aproveita, tem gente que busca a maldição, a condenação e a sentença porque quer viver debaixo de uma influência maligna. Aquele que busca encontrar a sua vida, perdê-la. Aí eu estou aproveitando a vida no máximo. Ele está satisfazendo as suas concupiscências carnais, os seus desejos incontroláveis da carne. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte espiritual, a separação de Deus. O que você quer para você? O que você quer para os outros? Enquanto a gente tiver essa vidinha espiritual rasa, superficial, leviana,
nós não veremos o que Deus tem preparado para esta geração. Você precisa buscar mais a Deus, se trancar com Ele e permitir que Ele fale ao teu coração. Diz a Bíblia que tudo quanto Deus quer fazer, Ele revela aos seus. É tempo de um despertamento, é tempo de um sacode. Deus está falando com vocês que estão aqui, Deus está falando com vocês que estão em casa. Não dá para continuar vivendo do mesmo jeito que a gente viveu até aqui. Oração para nós não é uma opção, é uma necessidade, é uma urgência, é algo indispensável. Por isso temos tantos crentes carnais em nossos dias. São frequentadores de igreja, mas não são pessoas de oração, de jejum, de leitura da palavra. Você precisa ler, reler, meditar, confessar. Quando a Bíblia fala de confissão, significa concordar com Deus. O que está escrito na Bíblia foi aquilo que saiu do coração de Deus. E o nosso Deus é perfeito. Deus quer alcançar esta geração com a sua graça. Quando você viver esta graça, o teu olhar vai pregar, a tua boca fechada vai entregar a melhor mensagem que Deus podia te dar. A palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Só um toque vai liberar uma unção. Por quê? Porque Deus não é reservatório, Deus é fonte. Ele habita em você. E você não vai viver algo limitado, você vai jorrar. É o que a Bíblia fala. Jesus ensinou: rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu espírito, do seu novo coração. Basta um toque. Imagina você que somente a sombra de Pedro curava. Pedro passava e aonde estavam os doentes deitados, a sua sombra curava. Imagina você que um pedaço de roupa do apóstolo Paulo curava. Imagina você, o profeta tinha morrido, jogaram um defunto na mesma cova. Quando bateu nele, ele ressuscitou. E sabe como que o diabo rouba de você a paz, a alegria, fé, vida, recursos? Ele coloca em você a dúvida, a incredulidade, a descrença. É para todo mundo, menos para mim. Preste atenção. Você é você. Cada um tem uma identidade. Ninguém tem a mesma digital. Deus nos fez assim. Você é uma obra-prima de Deus. E tudo que Ele quer soprar em você, uma unção nova e diferente, para que haja mudança e transformação aonde quer que você vá, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor te deu como possessão. Você vai ser abençoado ao entrar, ao sair. Onde você colocar a palma da sua mão, vai ter prosperidade. Deus vai se manifestar e as pessoas verão que a sua palavra é verdadeira e poderosa. Oh! Aleluia! Antigamente, nossa
atribuímos o poder de Deus a um clero, a uma classe, a pessoas privilegiadas. Hoje nós entendemos que é o corpo em operação que traz crescimento para o reino. E o Espírito Santo quer distribuir dons, mas não para qualquer um, para quem busca maturidade. Paulo dizia: eu pensava como menino, sentia como menino, falava como menino, agia como menino, mas eu cresci. Cresce você também. Não caia sempre nos mesmos buracos, nas mesmas armadilhas, nos mesmos laços, nas mesmas ciladas. Para alguns o diabo não precisa muito, basta um pequeno soprão para derrubar. Mas quando você cria raízes em Deus, você é como o monte de Sião, que não se abala. Michele, me ajuda da guitarra. Bem, amado nosso, precisamos sentir o teu poder. Vem, amado nosso, cumpra em nós o teu querer. De novo. Vem, amado nosso, precisamos sentir o teu poder. Vem, amado nosso, cumpra em nós o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Oh, rebanais, alabassura, rebanais. Oh, lixa, candalabanas. Oh, mirabanais. Oh, rique, canderoque, rababanais. Oh, ribaraca, dentoche, halabanais. Abre a boca, libera, se entrega, que os seus baixem, receba de Deus tudo que Ele tem para você. O tempo que você perde não volta mais. Todos os dias nós recebemos novos 24 horas. Novas 24 horas. Não dá para recuperar o tempo perdido. Jesus dizia que devemos trabalhar enquanto é de dia, porque a noite logo vem.
está aqui. Não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas sabemos que tu estás aqui. O nosso coração pode senti-lo. És tu, Jesus. És tu. És tu. Ele não costurou nossa boca. A nossa vida é tua, Jesus. Nossa vida é tua. A nossa vida te pertence. Oh, amém. Queridos, pode se sentar. Aleluia. Que o Senhor possa conservar essa palavra queimando, ardendo, latejando no teu coração. Que você entenda que você não é só o Zezinho, você é o Zezinho de Jesus. Você é o discípulo de Jesus. Você não é só o Pedrinho, você é o Pedrinho de Jesus. Você é discípulo de Jesus. É aniversário da Cris hoje. Beijo no coração, Cris. Que Deus possa
te honrar, te abençoar, prosperar a sua vida. Que Deus possa derramar assim uma unção nova sobre você. Aleluia. Parabéns. A Cristo não é só Cristo, é Cristo Jesus. Diga aí o teu nome. Eu vou dizer o meu, eu vou dizer Alberto de Jesus. Como é teu nome? Aí você vai dizer assim, agora eu digo Alberto, agora eu digo Alberto de Jesus. Imagina Jesus usar o meu corpo, se mover através de mim. Por isso, não deixa de compensar, não. Sabe aquela coisa, qualquer coisa que deixa irritado, não. Eu sou atriz de Jesus, não vou mais descompensar. Eu fico com raiva, não. Eu não vou perder mais minha unção. Diabo, você não vai roubar mais minha unção. E preste atenção, quando Ele leva é porque você entrega. Tudo tem que mudar, amém? Amém. Tudo tem que mudar. Tudo tem que ser diferente. Você que tem que dizer, a partir de agora, eu entendi. Eu sou Fabrício de Jesus. Eu sou Nair de Jesus. Eu sou Maurício de Jesus. Eu sou Alice de Jesus. Eu sou Marcão de Jesus. Eu sou a Rose de Jesus. Eu sou o Thiago de Jesus. Eu sou a Rodelia de Jesus. Rodelia, obrigado pela máscara. Eu sou o Daniel de Jesus. Eu sou o Douglas de Jesus. Eu sou o Fábio de Jesus. Nada pode parar você. Deus não tem uma unção chamada unção da desistência, do parque, do estacionado, do parado. A Bíblia diz que aquele que retrocede, aquele que volta atrás, aquele que desiste, a sua alma não tem prazer nele. Preste atenção, tem coisas que a gente provoca. Provoque mais nada, porque aquilo que a gente provoca tem uma consequência. Deus perdoa, mas existe um preço a pagar. Cuidado com os teus caminhos, não entre mais em caminhos tortuosos. A palavra de Deus para você: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Não perca a esperança. Viva de forma intensa. João 10,10: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida plena, completa, feliz, inteira. Os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas lutas não vão vencer você. Você vai vencê-las com oração, com jejum, com busca. Entendendo que você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, que você nasceu para vencer, para conquistar. Deus está me falando através do seu Espírito em meu coração que você vai viver um tempo de restituição. Sabe o que significa isso? Aquilo que o diabo te roubou, ele vai ter que devolver 7 vezes mais.
A manifestação da glória de Deus na tua vida será grandiosa. Pessoas ficarão impressionadas, boquiabertas, de queixo caído, estupefatas. Sabe por quê? Porque o teu Deus é grande. Você vai dizer: eu só sou um simples instrumento, canal, veículo, meio. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo de número 10. Não precisa abrir só se você quiser, por conta do tempo, mas você vai marcar aí, Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor. Por quê? Porque na necessidade você reclamou. Agora você tem o que comer. Agora você tem fartura. Então você deve se lembrar do Senhor e glorificar o seu nome. Louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que lhe deu. Tudo que você recebe é porque Deus te entrega. Entra na vontade dele. A vontade de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 2, é boa, agradável e perfeita. Vou viver isso. Diga: eu descobri nesse tempo de reclusão, de quarentena, de afastamento social, se você se trancar, você vai se encontrar com Ele. Ele quer muito falar com você. Ele quer derramar de uma unção especial sobre sua vida, uma unção que quebra, despedaça e destrói todo jugo de Satanás. Estabelece um altar, encontra na tua casa um lugar para passar tempo com Ele aqui, orando, lendo a palavra, meditando, confessando, orando no Espírito Santo. Tem coisa que você não vai precisar nem pedir. Quando você abrir a porta da sua casa, você vai ter uma surpresa. O sol da justiça vai estar brilhando lá fora. O Espírito Santo também está me mostrando pessoas que foram perseguidas, injustiçadas, ameaçadas. Estas pessoas serão exaltadas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quarto que eu vou te dizer: nada está perdido. O jogo não acabou. A última palavra é dele. Você tem ideia do que Deus está te entregando hoje? Da palavra que está sendo liberada neste altar? A Bíblia diz: crede em vossos profetas e prosperareis. Não é só na área financeira, econômica e material, não. É em toda a sua vida. Sua vida não pode ser mais uma vida sem graça e sem sentido. Você nasceu com um propósito santo e divino. Não foi de fazer peso sobre a terra. Não foi para enfeitar e decorar. Deus vai se mover. Deus já está se movendo. Algo do reino espiritual já está sendo entregue a você. Faça assim. Recebe profeticamente.
e guarda no teu coração. Faça assim, recebe e guarda no teu coração. E quando o dia mau chegar, você vai dizer: eu recebi uma palavra da parte do Senhor. Eu não sou só o Alberto agora eu sou o Alberto de Jesus. Eu tenho a sua marca na minha vida. Eu fui comprado por um bom preço. Fui lavado, remido e santificado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou propriedade única e exclusiva do Deus vivo. Você não pode me tocar. Sai do meu caminho. Sai da minha casa. Sai do meu trabalho. Diz a Bíblia em Hebreus que anjos ministradores trabalham pelos salvos. Você não vê, mas batalhas tremendas estão sendo ganhas. E o diabo quer mostrar para você o que não está dando certo. Hoje, esta noite, Deus está te mostrando que tem coisa dando certo. Feche os olhos. Você vai orar agora. Vai se colocar diante do Senhor. E creia que essa oração que você está fazendo não é mais só uma oração. Ela não vai ficar presa neste teto. Ela vai chegar até o terceiro céu, na sala do trono, no lugar santíssimo, onde o Senhor está. Deus vai na frente, abrindo o caminho.